E aí, galera da internet, bem-vindos ao Jamil Geral. Eu sou o Jamil Silva e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre um modelo específico da QNAP, que é o QNAP 639. Vamos ver aqui a especificação dele completa. É um QNAP TS 639. É um QNAP um pouco mais antigo, mas que de repente, se você achar esse modelo para comprar, você vai ficar muito satisfeito, né? E geralmente você vai encontrar esse modelo aí por um preço muito interessante, sim, que vale a pena, porque esse é um tipo de aparelho que é muito caro, né? Então, de repente, um aparelho antigo pode te proporcionar aí um preço melhor. Nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Nós vamos falar da parte física do aparelho e depois nós vamos falar da parte do software. Aqui, o software, o aparelho está ligado para a gente fazer os testes, então eu vou falar do aparelho usando as fotos que eu tirei dele, porque o aparelho precisa estar ligado para eu fazer a revisão do software dele. Então vamos aqui ver como é que é o aparelho. Do aparelho que nós temos aqui, desse QNAP, ele é um QNAP que tem 6 baias, né? É uma quantidade interessante, 6 baias. Você pode ter uma quantidade muito boa de armazenamento. Como esse é um modelo um pouco mais antigo, geralmente ele não tem assim as atualizações, o que é de mais atual de software da empresa. Mas se você quer usar esse NAS principalmente para armazenamento, ele é um NAS excelente para isso. Mas ele não serve somente para armazenamento. Você pode fazer outras coisas aí também, né? Como é o que a gente vai ver depois. Mas aqui nós temos aqui à frente do QNAP 639, né? Ele tem 6 baias. As baias são de ferro. Você vem aqui e tira, né, e introduz. A vantagem de ser de ferro é porque ele propaga melhor aí o calor dos HDs. Você tem aqui o botão Power e o botão Copy. Então, se você colocar aqui um USB, você aperta aqui e ele vai fazer o backup do que está do pendrive para o aparelho ou do aparelho para o pendrive, né? Aí é algo que precisa ser configurado. Aqui ele tem as luzes que indicam o funcionamento dele, né? E cada HD também tem uma luzinha aqui em cima que é indicando. O meu tá ligado, ó. Agora não tem nada lá. Tem, ó. O meu tá ligado, ele tá com essa primeira luz verde. Essa segunda luz do LAN está laranja. As 3 luzes dos 3 primeiros HDs estão acesas, estão verdes. E a luz, e tem uma luzinha aqui em cima que indica que ele está ligado, né? Isso porque nesse modelo eu só tenho 3 HDs instalados e essas outras 3 baias estão livres e não tem nenhum HD nele. Aqui você tem um pequeno monitor com um pequeno joystick aqui em cima para você fazer o que você precisa, assim, algumas informações básicas, desligar o aparelho, né? Algumas configurações bem básicas você consegue fazer nele. Então esse aí foi a frente nele. Aqui do lado, basicamente quase a mesma coisa, mas aqui o fundo dele, né? Ele vem com essas borrachinhas aqui para evitar que ele escorregue aqui, né? Porque às vezes pode trepidar alguma coisa e alguma trepidação ao longo do tempo, né? Essa borrachinha vai evitar com que ele escorregue. Aqui existe se eu voltar aqui nos HDs, existe uma limitação dos HDs. Assim, eu já testei até 10 HDs de 10 teras nele. Ele funciona perfeitamente com HDs de 10 teras, porque eu não testei mais, porque eu não tenho HDs acima dessa quantidade, mas ele aceita HDs até de 10 teras. A gente vai falar sobre um pouquinho, quando a gente vê na parte de software, eu vou voltar a falar isso daqui, né, sobre os HDs. Aqui nós temos também do lado, né? Aqui, do lado dele metal, ele é todo metal, a construção dele é muito boa, é algo para durar para o resto da vida, né? E aqui do lado ele tem os furinhos para ventilação, isso do outro lado onde que tem aqui o botão de copiar e de ligar. Aqui atrás dele nós temos aqui algumas coisas interessantes. Nós temos aqui primeiramente 2 grandes ventiladores para deixar aí os HDs bem ventilados. O cabo de força é ligado aqui. Tem uma pequena ventoinha aqui para ventilar aqui a parte lá do processador dele. Aqui tem algo que eu apaguei, que é o MAC, né? Esse MAC aqui é porque ele tem duas entradas para a internet. E para a internet é interessante que você pode fazer, por exemplo,
um link aggregation, né, que é ligar os dois num só e ter o dobro de velocidade, porque a velocidade dele é de 1 GB, né, de rede, mas aí, se você ligar com o link aggregation, que é a ligação agregando e unindo os dois, você consegue ter uma velocidade maior. E o meu está configurado assim. O que é interessante é que ele tem aqui muitas portas de expansão. Então, por exemplo, ele tem 2 portas aqui SATA. Se você tiver algum aparelho que tem entrada SATA e fazer essa ligação aqui, a velocidade de transmissão de dados é bem grande, né? Você pode fazer backups backup ou ampliar também a capacidade de armazenamento dele. Ele tem aqui 4 portas USB, apesar de ser USB 2, mas ainda funciona tranquilamente, né? Aí, para uma velocidade maior, você vem aqui e liga o aparelho no SATA. Existem, assim, cabos que você pode comprar, adaptadores, que são bem baratos, né? E transforma aí o USB 2 no USB 3, que é uma velocidade maior, ou ligar diretamente o aparelho em SATA quando ele tiver. O interessante é que ele tem entrada para monitor. É um monitor um pouco mais antigo, né? Tem que ser com essa entrada aqui VGA, mas com esse monitor você consegue monitorar o equipamento. Você pode ver o que está acontecendo com ele. E como ele tem aqui 4 portas USB, você pode ligar tanto um mouse ou se não um teclado, né? E funcionar ele como se fosse um computador, porque na realidade esse aparelho acaba sendo mesmo um computador. E, por exemplo, monitorar as suas câmeras de segurança, né? Porque ele aceita. Eu não me lembro quantas licenças gratuitas que ele aceita. Geralmente são 2. Equipamentos assim maiores são mais, né? Mas eu sei que normalmente são 2, mas como esse equipamento é um equipamento mais caro da linha da QNAP, provavelmente ele deve ter aí umas 4 licenças para 4 câmeras, né? Que você consegue gratuito. Então, com essa entrada do monitor e os mouses, você consegue ter aí uma função interessante para ele, que é, por exemplo, verificar as suas câmeras de segurança, verificar alguma coisa dele, fazer alguma coisa funcionando como computador. E como ele é um modelo mais antigo, se você quiser fazer isso, que algumas pessoas têm feito também, né? Porque por ele ter entrada do monitor e as portas USB, então você vai colocar o monitor e o mouse e um teclado dele. Você pode instalar, por exemplo, um software mais novo, talvez da TrueNAS, muita gente tem feito isso, né? até mesmo por questões de segurança, ou até mesmo para questão também de você vencer algumas limitações que esse modelo antigo tem, né? Você instalando um software da TrueNAS, que algumas pessoas têm feito isso, existem vários vídeos para isso, então você consegue talvez tirar algumas limitações dele, porque, por exemplo, ele tem apenas um slot de memória de 1 mega, de repente 1 GB, de repente você pode melhorar aí, colocar um outro sistema operacional e passar essa memória de 1 para 2, né? Talvez ele vai aceitar. Eu não fiz esse teste, também eu não sei se funciona isso daí, né? Então acho que aqui atrás era só isso que tinha para falar. Aqui ele tem uma entrada aqui para você colocar um cadeadozinho. Aqui eu apaguei porque na realidade o que tem aqui é o número do Mac 1, né? Como ele tem aqui 2 entradas USB, duas entradas para a internet. Então aqui tem o Mac 1 e o Mac 2 e aqui o número dele, né? Esses números são números assim mais confidenciais que não podem ser passados para a internet, porque senão alguém pode invadir o seu aparelho. Esse aqui é um exemplo de onde que você vai colocar um dos HDs. Ele aceita HD 3.5, você pode colocar um HDzinho menor de notebook, você pode colocar um SSD, né? Se você colocar um SSD nele, ele vai ficar super rápido mesmo. Então você percebe que ele é de ferro, aí você tem que parafusar o parafuso, né? Você tem que colocar ele através de um parafuso, né? E colocou e acabou. Aquele era um da Intel, né? Atom Celeron, que é a parte de cima dele. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui. Aqui é o botão de power e o botão de copiar. Colocou o USB aqui, no caso é o USB 2, ele vai fazer a configuração que você colocou nele, talvez copiar, né, do que está do USB para ele, ou dele para o USB, aí isso aí é configurável. Então, apesar de ser um modelo antigo, você vê que ele tem muito software para você instalar e usar esse aparelho com muita coisa. Então, essa é a parte externa, né? Infelizmente eu acabei optando por falar da parte externa usando fotos que eu tirei dele, porque eu preciso do aparelho aqui ligado para a gente falar um pouco aqui do software dele, né? Ok, pessoal, só que antes de nós continuarmos com o tutorial, deixa eu te mostrar aqui alguns vídeos que eu tenho disponíveis na internet. Aqui eu tenho alguns cursos disponíveis na internet que talvez possa lhe interessar. Esses são cursos feitos com muita dedicação, muito carinho, para oferecer sempre o bom e o de melhor
para aprimorar suas habilidades aqui, né, em um desses assuntos. Caso você tenha interesse em adquirir algum desses cursos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de cada um deles, né? Aqui nós temos o curso Gravação de Vídeos para Iniciantes, Introdução ao Capture One, Melhorando a Iluminação de Fotos com Photoshop, Introdução ao Illustrator e o curso da Nikon D810. Interessou por algum desses vídeos? É só conferir o link deles aqui na descrição do vídeo. Então agora nós vamos falar sobre a parte de software, a parte que você vai lidar com ele. Hoje aqui é 11 de novembro de 2022, então você vai ver que, apesar dele ser um pouco antigo, ele está aqui já com algumas atualizações que inclusive eu fiz hoje. Eu fiz uma atualização de segurança, né? Foi feita hoje uma atualização de malware removed. Então, apesar de ser um aplicativo, de ser uma unidade um pouco mais antiga, ele ainda recebe, né, as atualizações. De 2011 tem aqui. Eu tinha um certo tempo que eu não ligava esse aparelho, então ele acabou fazendo essas atualizações hoje, né? Ok. Então, só mais uma vez, nós estamos aqui falando sobre o QNAP TS639. Ok, nesse TS, vamos ver o que nós temos de HD aqui, é o que nós vamos falar talvez da primeira limitação dele, né? Aqui nós temos na parte de storage, que é a parte que você lida com os HDs, ele tem 6 HDs e atualmente eu tenho aqui instalado nele 3 HDs de 4 teras. Aqui não aparece 4 porque sempre aparece um pouquinho menos, né? Ele tem um sistema que verifica a informação de vida útil do HD, então ele tem todo um sistema assim interessante, né, que é muito útil. Aqui eu tenho uma partição já feita, né, que foi feita um volume. Eu usei aqui os 3 HDs no sistema de RAID 1, então eu tenho aqui disponível para mim 3 vezes 4, né, só que eu vou tirar um HD, seria 2 HDs de 8, talvez uns 8 teras, os 7 teras que eu tenho aqui disponível, né? Porque ele muda um pouquinho, ok. Então veja bem, eu consigo colocar 6 HDs nele. A única limitação que eu tenho para esse modelo, por ser um modelo mais antigo, é que ele aceita partições de até 16 teras. Então, como eu tenho aqui 7 teras, né, ainda eu tenho muito espaço. Então, para contornar essa limitação, o que você pode fazer? Como ele aceita a formação dos HDs em até 16 teras, você pode fazer uma combinação de HDs que dê até 16 teras. Por exemplo, uma combinação que eu tinha aqui antes era 3 HDs de 8 teras, aí formavam uma partição de 15, alguma coisa, né? E mais 3 HDs de 8 teras, que dava aí uma configuração também de 15 teras. Então eu tinha aproximadamente aí, antes de eu mudar nessa formatação dele, eu tinha aproximadamente aí 30, mais ou menos 30 teras, porque eu dividi de acordo com a limitação dele, né? Eu fiz aqui dois volumes, né? Eu coloquei os 6 HDs em 2 volumes. Um volume com 3 HDs de 8 e outro volume com mais 3 HDs de 8, que deu mais ou menos aí uns 15, alguma coisa gigas, né? Porque o HD, ele, apesar de ser de 8 teras, ele diminui um pouco. Então, se você for usar essa limitação dele, você poderia colocar, por exemplo, HDs de todos de 2 teras, né? 6 vezes 2 daria aí 12, mas aí você tira um que você vai usar para backup, ficaria 10. E como reduz um pouquinho os espaços, você teria mais ou menos em torno de 9 teras, entre 9 e 10 teras, se você colocar todos os HDs de 3 teras, né? De 2 teras. Você pode colocar HDs de 3 teras, de 4 teras. Se você colocar todos os HDs de 4 teras, aí vai dar mais ou menos uns 14, alguma coisa. Eu também já tive essa configuração dele, de colocar todos os 6 HDs de 4 teras. Aí tira um para backup, tirou esse para backup, aí ele conseguiu formar aí em torno de 14, alguma coisa. É interessante se você quiser usar todas as BIOS assim, né? Você coloca aí 6 HDs de 4 teras, que HDs de 4 teras são mais baratos do que HDs maiores, então você talvez economizaria aí a princípio na compra dos HDs. Porque o que fica também caro com um aparelho desse tipo, que tem 6 BIOS, acaba sendo também os discos, né? Então aqui nós temos essas configurações e você pode fazer configurações do jeito que você quiser. Você pode colocar, por exemplo, 2 discos de 8 teras, né? Aí vai dar, por exemplo, você pode fazer 3 partições, cada partição tendo 8
mais um de 8, mais um de 8. Aí você teria aí, olha, mais ou menos 8 mais 8 vai dar mais ou menos uns 15 teras de espaço. Então você poderia ter 15 mais 15 mais 15, aqui você poderia ter 45 teras de espaço de armazenamento nesse equipamento que é antigo, né? Pensa bem, você ter 45 teras de espaço nesse equipamento é até interessante, né? Então é só você saber trabalhar com essa limitação. Quer colocar HDs maiores, né? Porque ele aceita HDs maiores. O problema dele é fazer a formatação e o sistema de no máximo 16 teras. Você pode colocar, por exemplo, HDs de 14 teras, aí só que você vai conseguir fazer apenas uma partição de um disco, né? Aí você não teria a segurança que você precisa para um NAS desse tipo. Então, essa é a limitação que nós temos para ele. Em termos de software, ele tem aqui, até preciso instalar, eu não instalei, porque como eu não uso ele para isso, eu acabei não instalando, né? Porque aí acaba usando recursos. Né? Então você pode instalar aqui o aplicativo para monitoramento de câmeras. Se você instalar, ele está pronto aqui para instalar. Não sei se aqui informa quantas câmeras ele dá de graça, mas geralmente, deixa eu ver aqui, version, não, aqui não fala, não consegui achar rapidamente, talvez até esteja, mas eu acabei não lendo. Se a gente for aqui no Apple Store, nós temos aqui, deixa eu ver, nos meus aplicativos, olha, você vê aqui que ainda tem um update para fazer, mesmo esse sendo aqui um equipamento mais antigo, mas a parte de software, ela é sempre atualizada, né? Então, olha, é só eu clicar aqui e atualizar, ele vai atualizar o My QNAP Cloud. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai demorar um pouco. Agora, em termos de... Deixa eu ver. Eu até não mostrei todos os aplicativos, mas aqui nos aplicativos, eu tenho aqui nos meus aplicativos, eu tenho só esses instalados, porque eu quase não uso esses aplicativos, mas aqui você tem vários aplicativos que você pode usar, né? Além, esse aplicativo aqui é muito bom, o Hybrid Back Synchronism, é um dos melhores aplicativos só esse aplicativo que já vale o valor dessa unidade, ele é um aplicativo muito bom, você tem aplicativo para transformar o seu equipamento uma estação de música, né, para você escutar suas músicas nele, como se fosse um sistema de música cloud, tipo o Amazon, né, e esses outros aí. Ó. Você tem o Photo Station para transformar o seu equipamento num Google Drive, em um equipamento mesmo para guardar fotos, né? Então, eles não estão instalados porque eu não uso, né? E que você tem aqui uma variedade de aplicativos. Você não tem mais por ser um modelo um pouco mais antigo, mas aqui nós temos aqui aplicativos bons que você pode instalar e usar. Uma coisa que eu faço muito com esse equipamento, não especificamente essa unidade, mas outras, eu vou lá habilitar a parte do FTP e utilizo ele para assistir filmes usando a minha Apple TV. Eu faço muito isso. Coloco os meus filmes lá para assistir. Então aqui, se a gente for ver, deixa eu ver o que a gente pode... Nós já falamos sobre o storage. Aí você pode criar usuários, né? Você pode fazer muita coisa. Deixa eu ver isso aqui que nós temos aqui do Control Panel. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Deixa eu ver só para System Status. Aqui o nome dele, ele tem aqui a memória de 1000, né, de 1 GB. Tem a firmware dele. Ok. Aqui o resource. Aqui são os recursos do monitoramento dele, né? Como ele não está assim em funcionamento, né? Aqui são os discos, os que eu tenho lá. Como eu tenho 3 discos, né? Eu tenho aqui um total de 7 teras. Eu estou usando aqui 3, né? E está disponível para mim 3. Você tem aqui essa informação. Aqui na parte da internet, aqui nós temos o monitoramento dela, processos. Ok. Deixa eu ver se eu for aqui na parte de network, aqui tem o meu IP que eu preciso apagar depois, o MAC também que eu preciso colocar aqui depois, mas ele está com agregamento de links. Ok, deixa eu ver se eu preciso mostrar mais alguma coisa aqui. Aqui são os serviços que você pode habilitar, FTS, FTP, né, SSH, você pode fazer hybrid. Colocar, por exemplo, se você tem uma conta no Dropbox, você pode fazer o sincronismo deles. Você pode fazer muita coisa mesmo, bastante coisa mesmo com esse aparelho. Deixa eu ver. VPN, FTP. Então são aqui alguns recursos que você pode fazer com esse aparelho, que são vários serviços que você pode habilitar.
Deixa eu ver, eu esqueci a parte que eu queria mostrar. Deixa eu ver se é aqui que eu vou querer mostrar. Aqui o nome. Deixa eu ver, não, ainda não é aqui, que é o nome dele. Network. Essa foi Network. Aqui você vai ver que ele está com agregado, ó, ele está com 1 e 2, então ele dá uma velocidade maior, né? Ok, deixa eu ver, hardware. Ver se tem alguma coisa aqui do hardware que eu posso mostrar. Ainda não, notification. System status, acho que eu vou voltar naquela aba. Pois bem, eu acho que aqui agora a gente vai só começar a repetir o que nós já falamos desse equipamento. Então, pois bem, aqui é o equipamento que nós temos do QNAP TS639. É um equipamento um pouco mais antigo da QNAP, mas é um equipamento que, se você conseguir achar usado, você vai ficar muito satisfeito, porque ele tem um preço muito bom. E além disso, você consegue colocar aí 6 discos nele. Você vai ter uma quantidade muito grande de armazenamento por um preço muito bom. E diferente assim, de outras empresas, a QNAP é uma empresa assim, bem séria. Ela assim, já está no mercado há muito tempo e ela se preza pela qualidade de seus equipamentos. É um equipamento que você vai comprar e vai durar muito tempo ainda, mas muito tempo ainda. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado dele. Talvez, se você for decidir comprar um aparelho antigo como esse, eu espero que esse vídeo tenha sido aí decisivo na sua compra ou não desse tipo de aparelho, né? Eu pessoalmente eu acho que vale a pena sim. Eu tenho, geralmente todos os NAS que eu tenho são aparelhos mais antigos e eles, na parte de software, eles são muito bons. Eles sempre, a parte de software é sempre atualizada. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de dar aí um joinha no canal. Espero ver você em um próximo episódio. Bye bye!